ok? Então, o que são vetores? Tá? Vetores é uma unidade, é uma grandeza, tá? Que ela carrega não apenas uma única informação. Normalmente, quando a gente trabalha com grandezas em física, né? Essas grandezas, ou elas são grandezas escalares, ou são grandezas vetoriais. Qual a diferença de uma grandeza escalar para uma grandeza vetorial? A diferença é a seguinte: uma grandeza vetorial, para você caracterizar ela completamente, você precisa de três informações: módulo, direção e sentido. E uma grandeza escalar, você precisa de uma única informação. Um exemplo de grandeza escalar: massa. Massa, 70 quilogramas, por exemplo, você consegue caracterizar bem e a pessoa vai conseguir entender bem o que você está dizendo. Agora, se eu disser, eu estou com uma velocidade de 30, sabe se é 30 metros por segundo, se é 30 quilômetros por hora, tá entendendo? Eu preciso dizer em que direção está e qual o ângulo que ela faz com uma determinada direção, e qual o sentido também, tá? Então, quando eu preciso de mais informações, você tem uma grandeza vetorial. É, nós trabalhamos aqui em mecânica, em física básica 1, com um sistema de coordenadas que é um sistema bastante conhecido de vocês, que é o sistema de coordenadas cartesianas, ok? Então, o que é que nós vamos ver aqui hoje? Como é que a gente soma vetores, como é que a gente subtrai, como é que a gente calcula as componentes de um vetor, e aí vamos fazer também o contrário. Se a gente tiver as componentes de um vetor, desenhar o vetor e determinar seu módulo e orientação. E converter ângulos de graus para radianos e vice-versa, ok? Então, a física Professor, lida, diga. vai ser aquele mesmo conteúdo que o senhor passou antes das aulas presenciais acabarem? Exatamente. Beleza, beleza. Eu estou só fazendo uma revisão, porque faz disso que eu vou passar bem mais rápido, tá? Não, 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 é ótimo. Tá bom? Então, o que é que acontece? A física lida com grandezas que têm valor orientação. Então, como eu falei, né, a diferença de uma grandeza vetorial para uma grandeza escalar. Então, a grandeza vetorial é uma grandeza que pode ser representada por um vetor, por exemplo, posição, velocidade, aceleração, tá? As operações com vetores obedecem a regras diferentes das regras da álgebra, tá? Não é somar como 1 mais 1 é 2, é diferente, tá? A gente precisa levar em consideração as componentes, tá? Dos vetores em x, em y, em z. Uma grandeza escalar é uma grandeza que pode ser representada por um número, por exemplo, o tempo, 1 hora, 2 horas, né? A gente consegue entender bem, mas é um número para a gente entender. Temperatura, não faz sentido eu falar 30 graus Celsius apontando para cima, 30 graus Celsius apontando para baixo, né? Então, esse tipo de grandeza é uma grandeza escalar. Aí tem o conceito de energia e o conceito de massa. As operações com escalares obedecem às regras da álgebra, tá? Então, o exemplo mais simples de vetor é o vetor deslocamento. Então, se você tem uma partícula que se desloca de um ponto A para um ponto B, então está aqui, essa partícula vai estar se deslocando do ponto A para o ponto B, tá? Ela pode se deslocar de diversas formas diferentes. Ó, ela pode fazer essa trajetória azul aqui, como ela pode fazer essa trajetória mais clarinha aqui, rosa, rosa clara, salmão, sei lá, tá? Só que ele foi do ponto A até o ponto B. Independentemente da trajetória, se foi a trajetória azul ou se foi a trajetória rosa claro, o vetor deslocamento ele vai sair do ponto A até o ponto B e vai ser representado por essa reta aqui. Está representado aí na figura, tá? É o vetor AB, né? Então, se uma partícula se desloca do ponto A para o ponto B, podemos representar essa mudança de posição por uma reta orientada que liga do ponto A ao ponto B. Em A, as três retas têm o mesmo comprimento, a mesma orientação, são vetores, deslocamento iguais. Em B, as três trajetórias correspondem ao mesmo vetor deslocamento. Eu também posso me deslocar em linha reta de A até B. E aí eu posso representar essas três trajetórias, que trajetória é diferente de deslocamento, né? Ó, quando eu vou de A até B, eu fiz essa trajetória aqui. Eu posso fazer qualquer trajetória para ir do ponto A até B. Porém, eu represento o meu deslocamento de A até B por um vetor AB, que aí vai ser uma linha reta que liga o ponto A ao ponto B. Tá? Então, definido o que é
A partir do momento que a gente entende o que é um vetor de deslocamento, a gente começa a pensar agora em soma vetorial ou resultante de vários deslocamentos, de vários vetores de deslocamentos, por exemplo, né? Então, quando a gente faz isso, a gente está querendo calcular uma soma vetorial. Então, a soma vetorial ou resultante, ela é o resultado da adição de vetores. Então, por exemplo, ó, do ponto A até o ponto B, eu tenho o meu deslocamento AB. Embora a trajetória real tenha sido essa vermelha aí, ó. Do ponto B até o ponto C, eu tenho esse esse meu vetor de deslocamento BC. Porém, a trajetória foi essa toda maluca aí. E de A até C é o deslocamento total, né? É a soma do vetor AB mais o vetor BC. Então, eu vou ter o vetor AC, é o deslocamento total, é a soma dos vetores. Então, como é que é a soma geométrica de vetores? Então, tá aqui, ó. O vetor A está sendo representado por esse segmento de reta aqui, o vetor B representado por esse outro segmento de reta aqui, e eu tenho o meu vetor S. O meu vetor S, ele vai ter a soma do vetor A mais o vetor B. Então, S é igual a A mais B, tá? Então, eu estou somando a minha trajetória A com B. E eu posso representar esse meu vetor S por essa reta aqui, ó, que liga a origem do ponto A com a extremidade do vetor B, ok? Ok. A soma de vetores, ela é comutativa. Tanto faz eu somar A com B e eu somar B com A. Então, por exemplo, ó, eu tenho meu vetor A e meu vetor B. A soma vai ser representada por um vetor S, que seria a soma dos vetores A mais B. Porém, eu posso pegar o A, fazer uma translação, né, digamos assim, dele para cá, peguei o vetor B, coloquei ele para cá, ó. Posso somar o vetor B com o vetor A. O resultado vai ser exatamente o mesmo vetor. O meu vetor B mais A. Então, a ordem dos vetores no soma vetorial não afeta o resultado. Por quê? Porque o vetor resultante é o mesmo. Vocês estão vendo aí, ó. Eu somei B com A. Então, quando eu somo B com A, eu poderia simplesmente pegar o A aqui também e colocar para cá, tá? Pegar o A, vetor A, e desenhar ele aqui. Aí eu ia ter um vetor aqui que seria o meu vetor B mais A, que ele seria igual ao vetor A mais B, ok? Então, a soma de vetores, ela sempre é comutativa. E também é associativa. E eu lembro que eu já mostrei isso a vocês anteriormente, mas só relembrando aqui, ó. Podemos agrupar os vetores em qualquer ordem para somá-los. Então, por exemplo, ó, eu tenho o vetor A e o vetor B. Aí eu vou ter como resultado o meu vetor verde aqui, que vai ser o meu vetor soma, né, que vai ser representado pelo vetor A mais o vetor B. Beleza. Porém, aí eu tenho aqui. Então, aí eu quero somar isso aqui com o meu vetor C, ok? Então, eu quero somar A mais B com C. Então, vai ser o vetor A mais B, entre parênteses, né? Mais o vetor C. Qual é o resultado disso daqui? A mais B mais C. Vai ser esse vetor, ó, que eu vou pegar a origem do primeiro com a extremidade do segundo. Então, vai ser A mais B mais C. Uma outra forma de fazer isso aqui seria o seguinte, ó. Eu tenho o meu vetor A, tá? Tá aqui. Aí aqui, ó, tem o vetor B e o vetor C para cá, tá? Eu posso representar a soma de B mais C, ao invés de eu pegar A mais B, agora eu estou pegando B mais C. Se eu somar o vetor B com o vetor C, vai ser quem? Vai ser o vetor B mais C, vai ser esse vetorzinho aqui, ó, tá? Que está sendo representado por essa imagem aqui, tá? Então, eu tenho o vetor A e tem essa reta aqui representando a soma do vetor B mais C. Então, isso aqui é quê? Isso aqui é exatamente o quê? É o vetor A mais, entre parênteses, B mais C, certo? Então, eu estou só demonstrando geometricamente para vocês que se eu pegar o vetor A mais B e somar com C, é a mesma coisa de eu pegar o vetor A e somar com o vetor B mais C, ok? Então, essa é a chamada lei associativa, tá? Lei associativa. Beleza. Bom, o sinal negativo de um vetor, ele inverte, tá? A orientação de um vetor. Então, por exemplo, se eu pegar o vetor B, que está para cá, e somar com o vetor B, que é com o vetor menos B, né? Que vai ter sentido contrário ao vetor B, vai dar quanto, pessoal? Ó, eu vou para cá, menos isso daqui vai dar zero. Ok? Então, a gente pode usar essa propriedade para definir a subtração de vetores, tá? A gente pode definir essa propriedade para entender o que é a subtração de vetores. Então, agora eu tenho o vetor A e o vetor B. Ó. Posso pegar o A menos o B. Só que o B está para cá, tá?
Originalmente o vetor B está apontando para a direita. Aí quem é menos B? Vai ser o mesmo vetor, só que agora ele vai estar apontando para a esquerda. Alguém está falando aí. Professor, às vezes não consigo acompanhar o mouse do senhor. Teria como o senhor selecionar a imagem ou a área? Rapaz, tá, pode ser. Então tá aqui, ó. Nesse caso aqui, o que é que acontece? Você tem o vetor A, tá? Você tem o vetor A. Aí eu estou subtraindo do vetor B. Quem é o vetor B? Vai ser o vetor menos B. Então tá aqui, ó. Vetor A menos B. Então, dessa forma, eu representaria aqui a subtração do vetor A pelo vetor B, ok? Então, a gente usa essa propriedade, a gente faz uma inversão. Quando a gente quer fazer uma subtração, a gente pega o vetor na forma original dele e inverte, tá? Aí você vai ter o vetor negativo, digamos assim. Aí você pega o primeiro vetor menos o segundo vetor, tá entendendo? E aí você faz a representação. Na verdade, não existe o sinal negativo. Na verdade, existe o sinal positivo, você faz uma soma com o vetor original, só que com sinal contrário, certo? Dessa forma, a gente faz uma subtração vetorial. Essas regras, elas são aplicáveis a todos os vetores, tá? Então, a gente aplica essas regras a todos os vetores, independente de representar deslocamento, velocidade ou qualquer outro tipo de grandeza vetorial, tá? Apenas vetores que representam a mesma grandeza podem ser somados, tá? Você não pode somar o vetor velocidade com o vetor aceleração, ou somar velocidade com o vetor deslocamento, tá? Você sempre vai fazer somas ou subtrações vetoriais com vetores de um mesmo tipo, tá? Continuando aqui. Em vez de usar um método gráfico para somar vetores, podemos somar vetores por suas componentes, tá? Então, aí você tem o vetor A. O vetor A é igual a 2i mais 3j. E o vetor B é igual a 2i mais 4j. Se você quer somar o vetor A mais B, é só você somar as componentes de cada um desses vetores, tá? E o que é a componente? É a projeção, é como se fosse a sombra de um vetor em um determinado eixo, tá? As componentes de um vetor podem ser positivas ou negativas. As componentes não mudam quando a gente desloca o vetor sem mudar a orientação. Então, por exemplo, esse vetor B aqui, ó, a componente x dele é 7 e a componente y dele é menos 5. Como é que eu representaria esse meu vetor B? Seria 7i, onde o i é o vetor unitário que aponta na direção x, e significa que ele tem 7 unidades na direção x. E o meu vetor y é menos 5, significa que ele tem 5 unidades negativas no eixo y, por isso que ele fica 7i menos 5j. Como é que a gente faz para calcular as componentes de um vetor? Ora, se eu quero calcular, se eu sei o valor do meu vetor, o módulo do meu vetor, e eu quero saber a componente dele no eixo x, vai ser como? Vai ser o módulo de A multiplicado pelo cosseno de θ, onde θ é o ângulo que o vetor faz com o eixo x, tá? E, da mesma forma, você calcula a y. Você vai pegar o módulo do vetor e vai multiplicar pelo seno do ângulo que ele faz com o eixo x. Bom, se você tem o AX e o AY, você tem como calcular o A, tá? Para você calcular o A, você basta calcular a raiz quadrada de AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Pessoal, vou cancelar as mensagens, tá? Se vocês continuarem falando bobagem, tá? Eu acho que vocês deveriam prestar atenção. Continuando aqui. Então, o comprimento e o ângulo também podem ser calculados a partir das suas componentes. A é igual ao eu só quero que vocês usem exclusivamente as mensagens, tá? Exclusivamente as mensagens para fazer perguntas sobre a aula. Somente. Professor, eu não entendi isso. Professor, eu não entendi isso. Somente. Tá? Se vocês quiserem brincar entre vocês, vocês criam um grupo aí. E aí vocês conversam, tá bom? Então, beleza. Então, o que acontece? Para você calcular o módulo de um vetor, você vai fazer como? Lembrando aqui do slide anterior, você tem um vetor B, aí você tem aqui o Bx e o By. Se eu pegar o By e colocar ele para cá, então vou ter Bx aqui e By aqui. Se eu quiser calcular o módulo de B, vai ser quem? Vai ser a raiz quadrada de Bx ao quadrado mais By ao quadrado. Ok? Que é o que ele está fazendo aqui, né? Se você tem o Ax e o Ay, você tem como calcular
o módulo de A. O módulo de A vai ser a raiz quadrada de AX ao quadrado mais AY ao quadrado. E a tangente de θ vai ser o AY sobre o AX. As componentes definem univocamente um vetor. Tá? As componentes elas definem completamente o que é um vetor. Né? Eu só conheço o meu vetor se eu conheço as suas componentes. Tá bom? Eu conhecendo as componentes de um vetor, tem como eu saber qual é o ângulo que aquele vetor faz com os eixos. Como? Se eu pegar a tangente de θ, né? A tangente de θ seria quem? Se θ for esse ângulo aqui, ó, a tangente de θ vai ser quem? Vai ser o cateto oposto, que seria BY sobre o BX. Ok? Continuando aqui. Os ângulos podem ser medidos em graus ou radianos. Então, é só fazer a proporçãozinha simples, regra de 3. 360 graus é igual a 2π radianos. Professor, se eu quiser saber quanto é que vale 10 radianos em graus, como é que eu faço? Π vale 3,14. 2 vezes 3,14 é 6,28. Você bota 6,28 igual a 360. 10 vai ser quanto? X. Aí você faz uma regra de 3 bem simples e encontra o valor, né, em graus ou radianos, você, dependendo da questão, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quanto é que vale 40 graus em radianos, tá? Se eu colocar 40 graus aqui embaixo, ó, e colocar um X aqui, o X vai ser quanto? O X vai ser 2π radianos vezes 40 dividido por 360, certo? Que é justamente o que tem aqui, que vai dar quanto? 0,7 radianos. Lembrando aqui as funções trigonométricas básicas. O que é o seno? Vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cosseno, cateto adjacente. Aliás, desculpa, pessoal. O seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de θ vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ok? Agora a gente precisa relembrar o que são os vetores unitários. Professor, Oi. você pode repetir essa última informação, por favor? Essa aqui que eu estava falando? É dos catetos. Assim, ó. Quando você tem um triângulo retângulo, se eu quiser calcular o seno, vai ser quem? Vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? O cosseno de θ vai ser a cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Então, no caso do ângulo aqui, ó, se eu sei o valor de BX e eu sei o valor de BY, eu tenho como calcular esse ângulo aqui, tá? Como é que eu faço para calcular esse ângulo? Seno de θ, aliás, a tangente de θ vai ser quanto? Cateto oposto, que vai ser o BY, dividido pelo BX, que vai ser o cateto adjacente. Então, vai ser 5 menos 5 sobre 7. Aí você vai calcular a tangente do ângulo. Professor, como é que eu faço para conhecer o ângulo? Aí você usa uma calculadora científica, aí divide 5 por 7 e faz o cálculo inverso da tangente, né? Acho que todo mundo sabe fazer isso aí. E aí você calcula o ângulo que está sendo mostrado aí na questão. Você entendeu, colega? Entendi, obrigado. Pronto, ótimo. Então é o seguinte, o que é um vetor unitário? É um vetor que tem módulo 1, tem uma orientação, não tem dimensão e nem tem unidade. Ele é representado por um acento circunflexo. Por que serve o vetor unitário? Só para a gente saber quantas unidades aquele vetor tem em cada eixo. Tá, então o vetor A aqui, ó, é AXI mais AYJ. O vetor B, BXI mais BYJ. Eu estou representando os vetores A e B em termos de vetores unitários. Tá? Em termos de vetores unitários. Você pode pensar dessa forma que eu falei. O I é um vetor unitário que tem módulo 1. E o que é o AXI? Significa, se o AX for 5, significa que eu tenho 5 unidades no eixo X. Se o AY for 3, significa que você tem 3 unidades no eixo Y. As grandezas AX e AYJ são as componentes vetoriais. Tá? Mas se eu pego AX e AY, são as componentes escalares. Tá certo? E aí, se você tem o vetor A, que é igual a XI mais AYJ, e o vetor B é BXI mais BYJ,
Se eu quiser calcular a componente R, aí o R é a soma do vetor A mais o vetor B, tá? Se eu quiser calcular o RX vai ser quem? Vai ser o AX mais BX. Por quê? Porque eu estou calculando apenas a componente X do meu vetor R, que é o meu vetor resultante, o meu vetor soma dos vetores A e B, tá certo? Quem vai ser o R? Professor, Diga. uma dúvida. O A ele é um vetor, ele é um componente vetorial, certo? Não, o A é um vetor. Ele é um igual a vetor. mais a YJ. Aí eu estou somando o vetor A com o vetor B. Lembra quando eu fiz a soma vetorial? Certo. Aí esses componentes que resultam num A, eles são componentes vetoriais. Sim, são as componentes. Do jeito que eu mostrei aqui anteriormente, ó, o que é a componente de um vetor? Você tem um vetor B aqui, aí eu calculo quanto ele vale em X e quanto ele vale em Y. Aí eu represento o meu vetor B por quanto? Se eu fosse representar esse vetor B aqui, ele seria 7i menos 5j, porque ele está para baixo aqui, certo? Certo. Então, quando eu estou somando esses vetores A com o vetor B, ó, o vetor A é AXI mais AYJ. O vetor B é BXI mais BYJ, tá? Então, o meu vetor RX vai ser quanto? Vai ser AX mais Professor, BX. Diga. no caso, o I e o J, ele seria necessário pelo fato de já ter o X e o Y? Porque se tem X e Y, tem AX e AY, eu já sei em que eixo eles estão, entendeu? É necessário ter o Izinho É e o J? necessário. É o formalismo matemático. É absolutamente necessário. Se você não escrever, tá errado, porque ó, aqui você tem uma representação de uma grandeza vetorial, A com a setinha em cima. Se você não colocar o I e o J, tá errado. Se você colocar A igual a 5 mais 3, tá tudo errado. Não faz nem sentido o que você está escrevendo, tá? Uhum. Por que dessa forma é a forma correta? Porque aqui eu tenho um vetor, aqui eu tenho um vetor e aqui eu tenho um vetor. Então, pronto, não tem problema. De um lado você tem uma grandeza vetorial, que é o vetor A, e do outro você tem as componentes vetoriais, que é um vetor, tá certo? É a parte do vetor em X, parte do vetor em Y, tá? Mas se você não colocar o vetor unitário I e o vetor unitário J, tá errado, tá errado o que você está querendo falar, tá certo? É super importante escrever o vetor em termos de suas componentes, sempre, tá? Bom, para subtrair vetor, subtraímos as componentes. Tá? Ó, então, se eu quero subtrair o vetor A do vetor B, A menos B vai ser quanto? Aí vai ser um vetor D. O vetor D vai ser o vetor A menos B. Tá? Aí quem é que vai ser dx? dx vai ser AX menos BX. dy, AY menos BY. E dz, AZ menos BZ. Embora o vetor B D seja, na verdade, dxi mais dyj mais dzk. Só que essa componente dx é ax menos bx. A componente dy é a y menos by. E dz é a z menos bz. Por quê? Porque eu estou subtraindo o vetor A do vetor B. E eu estou considerando aqui que ele tem três componentes, x, y e z. Certo? Bom, os vetores não dependem do sistema de coordenadas usados para representá-los. Então, está aqui, ó, o vetor A, tem a componente x dele aqui, a componente y, tem um ângulo θ aqui e tal. Se eu quiser calcular aqui o módulo de A, vai ser a raiz quadrada de ax ao quadrado mais a y ao quadrado. Tá? Porém, o que acontece? Se eu girar os eixos, ó, pegar o eixo y, botar ele para cá, eu estou girando aqui, antes, o vetor A fazia um ângulo θ com o eixo x. Agora, o vetor A vai fazer um ângulo φ. Só que esse ângulo aqui vai ser igual a quanto? Vai ser θ', onde θ' vai ser agora... porque o que acontece? Ó? Não sei se vocês estão entendendo essa imagem aqui. Deixa eu tentar explicar para vocês. Vou deixar ela bem grande. O que eu tinha antes aqui? Ó? Eu tinha o meu vetor A e o meu vetor B. Certo? Aliás, tinha o vetor A, ele fazia um ângulo θ com o x. Aí o que foi que eu fiz com o x e o y? Eu peguei e rotacionei ele. Rotacionei ele de quanto? De φ, ó. Tá? Eu peguei o vetor x e levei ele para cá. Tá? Na verdade, eu peguei esse meu eixo aqui, x e y, e rotacionei ele, girei ele um pouquinho.
Só que eu aumentei quanto o meu ângulo? Φ. Então, qual é o ângulo agora que o vetor A faz com o eixo X? Vai ser θ' mais φ, certo? Entenderam? Eu estou só rotacionando. Ao invés de eu ter θ antes, que seria o ângulo que o vetor A fazia com o eixo X, agora esse mesmo vetor A faz que ângulo com o eixo X? O eixo X antigo. Vai ser θ' mais φ, tá? Aí você vai ter agora componentes diferentes. Você vai ter a componente AX', a componente AY'. Professor, como é que eu faço para calcular a X'? Do mesmo jeito. O AX' vai ser o módulo de A vezes o cosseno de θ'. E o AY' vai ser o módulo de A multiplicado pelo seno de θ'. Tá? Porém, se você calcular o módulo de A, vai ser igual. Ele não mudou, eu apenas rotacionei meu sistema. Meu sistema estava assim, eu fiz isso. O módulo é o mesmo, não mudou nada. O módulo do vetor é o mesmo. O que pode ter mudado aqui, o que muda quando eu faço isso, é apenas que eu tenho agora que o meu vetor faz novos ângulos com os eixos anteriores, tá? Com o eixo anterior. Beleza? E pessoal, então quer dizer que o ângulo θ, ele botou θ' só para representar, né? Mas não quer dizer que é um ângulo diferente do que tinha antes. É diferente do que tinha antes. Porque É antes. diferente porque se foi só rotacionado. Mas é diferente, porque antes o vetor A fazia um ângulo θ com X. Agora ele faz que ângulo? Vai ser θ', que é outro ângulo, mais φ. O senhor pode Entendeu? selecionar a imagem para destacar o mouse? Pronto. Muito obrigado. Antes era θ. Tá? Aí agora, Entendi. o ângulo que ele faz com o eixo X é quem? É θ' mais φ. Beleza? Então, antes entendi. Muito obrigado. Pronto. Agora a gente tem o conceito de multiplicação de vetores. Aí nós temos dois produtos vetoriais distintos, que é o produto escalar e o produto vetorial. Na verdade, três. E também multiplicar um vetor por um escalar. Vamos começar pelo mais fácil, que é multiplicar um vetor z qualquer por um escalar. Então, por exemplo, pessoal, a gente pode representar, quando a gente escreve no computador, um vetor como se fosse ele em negrito. E as componentes dele, I e J, também em negrito, tá? Quando eu vejo que Z igual a menos 3I mais 5J, significa que esse meu vetor Z aqui, ele faz um ângulo, ele vale menos 3 no eixo X, né? E vale 5 no J. Deixa eu abrir aqui o Paint. Eu abri o Paint mesmo. Para vocês, como é que seria esse meu vetor, tá? Aqui para vocês. Eu vou apresentar a minha tela inteira. Beleza. Então, pronto. Eu tenho aqui. Eu quero representar aqui o vetor Z, tá? Só que o vetor Z é quem? É menos 3i mais 5j. Então, como é que eu faço? Deixa eu ver, já que eu tenho um vetor. Uma seta aqui com vetor. Deixa eu ver aqui. Então, tá aqui o eixo Y. Tá aqui o eixo X. E aí eu tenho o meu... Bom dia. Esse 3i, eu repito, como é esse 3i? Eu boto 3i, aí boto... Do jeito que tá desse jeito aqui, é? Como é que é? Esse 3i que o senhor disse que vai ser, que o senhor tá escrevendo aí, como é que eu faço ele? Eu posso fazer ele? É 3i, aí boto essa sequência que tá aqui, é? Que sequência? Esses números aqui eu somo eles, aí eu boto lá nesse negócio aí. Eu não entendi o que tu falou ainda, mas presta atenção, pode ser que tu entenda, tá? Então, o que acontece? Eu tenho o meu vetor Z, que é igual a menos 3i mais 5j. O que é que isso aqui significa? Que ele vale menos 3 no eixo X, que é esse aqui, tá? Esse aqui é o eixo X, e esse aqui é o eixo Y. Menos 3i significa que ele vale menos 3 em X. E ele vale 5 positivo, né? Em Y. Então, esse meu vetor, ele seria um vetor assim, né? Ó. Então, assim eu representaria o meu vetor, tá? Assim eu representaria o meu vetor. Pronto. Tá feio aqui, mas é só para vocês entenderem.
Então, isso significa o quê? Que esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui vale 5, aliás, vale 5, tá? E esse pedaço aqui vale 3. Só que esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y. Em X, para cá é positivo, né? Para cá é positivo, para cá é positivo também, para cá vai ser negativo, para cá vai ser negativo. Como esse meu vetor aqui é o meu vetor Z, então isso significa que o meu vetor Z, ele vale menos 3i, porque ele é negativo em X, mais 5j, porque ele é positivo em Y, tá? Se ao invés de eu ter o vetor Z para cá, eu tivesse um vetor T para cá, ele seria positivo em X e positivo em Y. Se eu tenho um vetor M para cá, significa o quê? Que ele é negativo tanto em X quanto em Y, tá? Só que agora eu estou pegando esse meu vetor aqui e estou multiplicando ele por 5. Então, quando eu multiplico esse meu vetor por 5, eu vou multiplicar cada uma das suas componentes. Se aqui é menos 3, eu multiplico por 5, vai dar menos 15. Se aqui é 5, eu multiplico por 5, vai dar 25. Tá? Então, essa é a forma que a gente tem para multiplicar vetor. Tá certo? Para multiplicar vetor. Então, continuando aqui. Agora a gente precisa entender o que é o produto escalar, tá? E depois eu vou apresentar para vocês o que é o produto vetorial. Então, eu tenho um produto escalar de 2 vetores, tá certo? Eu estou calculando, o produto escalar é calcular quanto é que um vetor, é como se eu estivesse calculando a sombra de um vetor sobre outro, tá? Por quê? O resultado disso vai ser um escalar. Produto escalar, o resultado é um escalar. Produto vetorial, o resultado vai ser um outro vetor, tá certo? Então, quando eu tenho um produto escalar, tá? É como se eu estivesse calculando a projeção do vetor A sobre o vetor B. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, eu tenho o meu vetor A. Se eu tivesse um outro vetor B aqui, aí eu calculasse a projeção de A sobre B. A projeção de A sobre B é quem? É a A cosseno θ, é a componente do vetor A sobre aquele eixo. Então, vai ser A cosseno θ. Multiplicado por quem? Pelo vetor que já está lá, que é o vetor B. Por isso que ficaria AB, por isso que fica AB cosseno φ, onde φ é o ângulo entre A e B. Ok? O produto escalar, ele obedece à lei comutativa. Então, A escalar B é a mesma coisa da gente multiplicar B por A. Tá? Então, se o vetor A ele é representado por AXI mais AYJ mais AZK, tá? E o vetor B é representado por BXI mais BYJ mais BZK, se eu quiser calcular o produto escalar desses vetores, vai ser quem? Você vai multiplicar componente por componente. Então, fica AXBX mais AYBY mais AZBZ. Como o resultado é um escalar, nesse caso é um número, eu não vou ter componentes aqui, não. Professor, por que você não tem componentes? Porque, ó, primeiro eu vou multiplicar esse valor por esse valor aqui. AX por BX, o ângulo entre o vetor I e ele mesmo é 0, o cosseno de 0 é 1. Agora, quando eu calcular a componente de... Quando eu multiplicar AXI por BYJ, vai dar 0. Por quê? Porque o ângulo entre o vetor I e o vetor J, né, o ângulo entre x e y é 90 graus, e o cosseno de 90 é 0. Por isso que a y vezes esse pedaço aqui vai dar 0. É por esse motivo que a i vezes bzk vai dar 0, tá certo? Então, nesse caso aqui, você só multiplica as componentes. A xi com bxi, a yj com byj e a zk com bzk. Não aparece o produto, não aparece aqui vetor unitário. Por quê? Porque quando você faz o produto escalar de 2 vetores e o cosseno entre eles é 0, você vai ter um número, tá? A gente está calculando aqui produto escalar e o resultado sempre é um número, é um escalar. Tá? Então, o produto escalar, ele está explicando aqui, ó, é o produto do módulo de um dos vetores pela projeção do outro vetor na direção do primeiro. Então, tá aqui, ó, eu tenho um vetor B, eu calculo a projeção de A sobre B. A projeção de A sobre B é quem? Vai ser A cosseno φ, tá certo? Aí, como eu já tenho o vetor B aqui, aí eu vou multiplicar o B pela componente de A.
Né, ó. Então, por isso que fica AB cosseno φ, tá certo? Eu poderia também fazer o contrário, calcular a projeção de B sobre A. A projeção de B sobre A também vai ser quem? Vai ser B cosseno de φ, certo? Então, tanto faz usar a projeção do primeiro no segundo ou a projeção do segundo vetor no primeiro. Tá certo? Esses testezinhos aqui eu não vou fazer não, vou só explicar para vocês. O produto vetorial, por outro lado, ele é diferente, tá? Eu vou começar não mostrando como é que calcula o módulo, eu vou mostrar logo esse slide aqui, ó. Então, eu tenho o vetor A para cá e o vetor B para cá. Então, como é que eu faço para calcular qual é a direção e o sentido do meu vetor C? Porque quando você tem produto vetorial, o resultado de um produto vetorial é um terceiro vetor. Esse terceiro vetor ele sempre vai ser perpendicular ao plano onde estão contidos os dois vetores que você está multiplicando. Então, eu tenho o vetor A e o B, estou fazendo o produto vetorial dele. Então, ó, eu pego meus dedos, aponto na direção do primeiro vetor e dou uma mãozada no segundo vetor, tá? O meu dedão, ele vai apontar, meu dedão aqui, ó, ele aponta a direção a direção e sentido do vetor resultante do produto de A por B, tá? Se eu quiser calcular agora B por A, ó, então eu vou inverter a mão e vou dar uma mãozadinha em A. Quando eu dou essa mãozadinha em A aqui, o meu vetor C vai estar apontando para baixo, tá? Então eu estou mostrando aqui para vocês como é que a gente utiliza a regra da mão direita para calcular o produto de A por B e de B por A, tá? Se você quiser calcular o resultado desse vetor, ele é um vetor C, cujo módulo vai ser AB vezes o seno de φ. Tá certo? Vezes o seno de φ. Diferente de produto escalar, o produto vetorial não é comutativo. Então, B por A, vocês estão vendo que é diferente de A por B. A por B vai ter um vetor para cima. B por A é um vetor para baixo. Eles podem até ter módulos iguais, mas eles têm sentidos diferentes. Tem a mesma direção, mas tem sentidos diferentes. Um está para cima e outro está para baixo. Então, são vetores diferentes. Porque um vetor só é igual ao outro quando o módulo, a direção e o sentido deles são iguais. Tá? Então, o produto vetorial ele não é comutativo. Para calcular A por B, aí você vai fazer diferente. Você vai pegar AXI multiplicado por BXI. Ó. Só que o produto vetorial de I por I, como depende do seno, e o seno de... É claro que o ângulo entre dois vetores iguais é zero, o seno de zero é zero, por isso que isso aqui vai dar zero. Agora, se você for calcular I vezes J, o ângulo entre I e J é 90 graus. Se o ângulo entre I e J é 90 graus, o seno de 90 graus é 1. Tá? Então, vai ser AXBY. Aliás, é AXBY. Tá? I por J. Só que quando você faz o produto vetorial de I por J, vai dar o vetor K. Professor, como assim vai dar o vetor K? Deixa eu tentar desenhar aqui. Deixa eu encontrar algum lugar. Não tem. Eu vou mostrar o Paint para vocês novamente. Vou mostrar para vocês aqui a minha tela inteira. Tá? Então, como é que funciona esse troço aqui? Deixa eu ver se eu encontro aqui uma imagem. Produto vetorial com os... Encontro aqui uma imagem que mostra isso para vocês melhor. Pronto, aqui. Legal, não. Pronto, tá aqui, perfeito. Vocês estão vendo minha tela toda, né? Então tá aqui, ó. Tem o meu vetor unitário I, o meu vetor unitário J e o meu vetor unitário K. Se eu calcular o produto vetorial de I por J, imagina a sua mão direita apontando seus 4 dedos nessa direção de I. Aí você dá uma mãozada no J, certo? Qual é o resultante? O resultante é o vetor K apontando para cima. Então, I vetor J, que é o que ele está mostrando aqui, ó. I vetor J vai ser
o resultado vai ser o vetor K. Se você, por acaso, calcular J vetor I, vai dar quem? Vai dar menos K. Se eu calcular J vetor K, J vetor K. Se eu calcular J vetor K, o resultado vai ser o vetor unitário I. Entenderam, pessoal? Entenderam isso aqui? Se eu calcular o I por J, o resultado vai ser o vetor K. Se eu calcular, por exemplo, J por K, o resultado vai ser o vetor I. Se eu calcular K por I, vai ser o vetor J. Esse sistema aqui é conhecido como sistema de Strógero, tá? Tá certo? Bom, então, resumindo, nós vimos o que é que são grandezas escalares e vetoriais. Nós vimos que grandezas escalares têm um valor, vetores têm um módulo e uma orientação, ambos têm unidade, tá? Para a gente calcular as componentes de um vetor, no eixo x vai ser a cosseno de θ, no eixo y vai ser a seno de θ. As relações inversas é o quê? Se você tem a x e a y, você vai ter como calcular você teria como calcular, tá? Você teria como calcular a componente, a resultante A, tá certo? Se você quiser calcular o ângulo que um vetor faz com um eixo, é só calcular o AY sobre a x, só a tangente de θ. Aqui a gente viu que a soma de vetores obedece às leis comutativas e associativas. Nós entendemos o que é que são vetores unitários, eles apenas servem para a gente escrever vetores em termos de outros vetores que são vetores que apontam nos diferentes eixos, tá certo? Nós podemos fazer somas por componentes, né? AX mais BX, AY mais BY, AZ mais BZ, tá certo? Nós explicamos a vocês como é que a gente faz as somas de vetorial por componente, tá? Eu expliquei para vocês que produto escalar é quando você calcula A escalar B, ele vai resultar no escalar, é a projeção de um vetor sobre o outro, tá? Se você pegar o escalar e multiplicar por um vetor, o produto vai ser um vetor. É só pegar o... Então, eu até mostrei a imagem para vocês. Se você tem um vetor 2i mais 2j e multiplicar esse vetor por 4, você vai obter qual vetor? 8i mais 8j. E o produto vetorial é o que eu estava mostrando aqui para vocês. O mais importante é entender que em um produto vetorial, tá, o terceiro vetor, que é o resultante do produto vetorial de dois vetores, ele vai ser um terceiro vetor que vai apontar numa direção perpendicular ao plano onde estão os outros dois vetores. Tá certo? Então, isso é produto vetorial. E aí, professor, como é que eu entendo isso melhor? Olhando para essa imagem, tá? Então, se eu tenho um vetor A e o vetor B e eu quero calcular o produto vetorial de A por B, vai ser um terceiro vetor apontando numa direção que é perpendicular aos outros dois, tá certo? Então, dessa forma, a gente calcula produto vetorial, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir aqui o livro, tá? Deixa eu só encontrar aqui. Pronto, achei aqui. Eu vou passar exercício para vocês resolverem, tá certo? E aí eu vou colocar isso aqui no Classroom, tá? Quais são as questões que eu quero que os senhores resolvam, tá? Então já é a nossa terceira atividade, tá? Vou chamar isso aqui, ó. Resolução de exercícios capítulo 2, resolução de questões capítulo 2, tá? Eu vou criar vou nomear essa atividade como atividade no dia de hoje, ó. Atividade dia 22 de junho de 2020, beleza? Então, quais são as questões, ó? Resolver, não vou exagerar, questões fáceis, tá? Os seguintes problemas. Vamos resolver os seguintes problemas, ó. Do capítulo 3 do livro, tá? Eu quero passar por esse capítulo bem rápido, porque nós temos muita coisa para estudar. Então, vamos ver aqui o capítulo 3. Na verdade, é só uma revisão que eu estou fazendo, tá? Então, vou pegar aqui as questões que eu acho que são mais interessantes para vocês relembrarem, tá bom? Então, ó, vamos resolver aqui as questões 9, questãozinha 10. Questãozinha boa. Vamos lá com mais. Questão 18. Questão 27, porque aí vocês vão entender melhor o que são vetores unitários, tá?
que mais? Multiplicação de vetores aqui. A questão 34, tá? Vamos só mais uma. E a questão 40. Beleza? Professor, é para entregar essas questões até quando? Vamos colocar aqui até 10 de julho, tá? Eu estava colocando prazo até o fim do semestre, mas eu vou colocar até entrar nas férias, né? Então, eu vou colocar até 10 de julho, tá? Para vocês entregarem essas atividades aí. Então, já postei lá na sala de vocês. Beleza? Alguém fez uma pergunta aí? Ei, professor, Diga. vai ser férias mesmo ou vai ser só um recesso? Férias. É férias, né? Para vocês vai ser na verdade, para vocês vai funcionar como digamos, uma interrupção no meio das aulas, né? Ok? Entendi. Então, peguem as questões que eu passei agora, resolvam e postem na sala, tá certo? O quanto antes, tá bom? Eu já vi que, por exemplo, as questões que eu passei dia 17 de junho, só 3 pessoas entregaram. As questões que eu passei dia 15 de junho, 8 pessoas já entregaram, tá? Então, vamos lá entregar todas as questões. Daqui para amanhã, eu posto esse vídeo que eu gravei com vocês na sala de vocês, tá bom? As avaliações, como eu já falei antes, elas vão funcionar da seguinte forma. À medida que vocês forem me entregando, eu vou passar uma série de atividades para vocês, umas 20 atividades. Quem entregar todas tem 10. Quem entregar menos, aí eu vou diminuindo a nota, tá? Então, a nota de vocês é baseada na entrega das atividades, né? Tanto na entrega quanto na participação, assim, né? A presença de vocês, ela é igual à quantidade de atividades que vocês responderam, tá certo? E me entregaram. Professor, como é que eu entrego as questões? Você resolve uma folhinha mesmo, qualquer, tira uma foto e posta aqui, tá bom? Eu até aconselho vocês a instalarem o Classroom no celular de vocês, que facilita ainda mais responder a atividade, tá bom? Então é isso. Vamos encerrar por aqui, tá bom, pessoal? Certo.